aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pai Senhor. Nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de ler com vocês em Isaías 51, versículo 22, que diz: Assim diz o Senhor seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Nesse versículo aqui, nesse capítulo, nós vemos o Senhor prometendo a restauração de Sião, a restauração do seu povo. Nós vemos que o povo escolhido do Senhor, em vários momentos, eles se desviaram, eles se renderam a outros deuses, eles se renderam às paixões carnais, aos pecados sexuais. E o Senhor, por um momento, deixa que eles sejam escravizados, que eles sejam derrotados por outros exércitos. E agora o Senhor vem dizer nesse versículo 22 do capítulo 51 de Isaías que vai defender a causa do seu povo e que vai tirar da mão deles o cálice de atordoamento, o cálice da ira. Queridos, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis porque nós precisamos aprender algumas coisas. Muitas vezes, no ventre da dor, no ventre do sofrimento, nós aprendemos coisas que nós não aprenderíamos se nós estivéssemos num momento bom, num momento de fartura, num momento alegre. Muitas vezes, para nos achegar a Deus, Ele nos deixa passar por algumas situações difíceis. Muitas vezes, para conhecer o Senhor, nós vamos passar por alguns vales. Nós vemos a forma que Deus trabalhou na vida de Jó, A Bíblia vai dizer que ele era um dos mais ricos do Oriente, e do nada Jó perde tudo. Jó perde os seus bens, Jó perde as suas ovelhas, o seu gado, Jó perde todos os seus filhos, que se não me engano ao todo eram 10. Então, Jó perde o chão ali na hora e ele não entende o que está acontecendo. Mas ele não blasfemou contra o Senhor, ele permaneceu reconhecendo a soberania de Deus. E o que ele fala? Olha, nu eu vim, nu eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor, Não trouxe nada quando eu vim para o mundo e também não faço questão de levar nada embora. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó nunca tinha ouvido falar de Deus, ele nunca tinha vivido algo com Deus, mas ele sabia que existia um Deus, Eu imagino que ele olhava para tudo que existe e ele lá no fundo do seu coração sabia que alguém precisava ter criado, e ele cria no Deus criador de todas as coisas. E aí ele vai perder tudo que ele tem, vai permanecer na sua fé. E quando Jó passa, por todas essas coisas, Deus vai falar com ele. Lá pelo capítulo 40 de Jó, Deus vai começar a falar com Jó. E quando Jó escuta a voz de Deus, ele fala: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó passou por tudo aquilo. E em tudo Deus tinha um propósito, porque Jó conheceu a Deus, não só de ouvir falar, mas ele teve uma experiência com Deus. Então, quando ele conhece a Deus verdadeiramente, quando ele supera ali todo aquele processo, o que vai acontecer? Deus vai restituir em dobro tudo que Jó tinha perdido.
Então, muitas vezes na nossa caminhada, nós vamos passar por alguns processos que vão nos fazer crescer espiritualmente, que vão nos fazer a chegar ao Senhor. Porque às vezes nós ficamos tão cegos espiritualmente que o Senhor precisa nos podar, nos moldar para que nós recuperemos a nossa visão. E com o povo de Deus é assim, né? Com o povo de Deus foi assim. Eles perderam sua visão espiritual, foram perdendo o temor. E aí o que acontece? O Senhor retira a sua mão, né? E eles começam a sofrer. Porque qual que era o diferencial do povo de Deus? Era a presença de Deus. O que não deixava o povo de Deus perder nenhuma guerra? O que fazia o povo ser vitorioso? Era a presença de Deus, não era a capacidade deles, não era a quantidade deles, porque nós vamos ver que Gideão venceu uma guerra com 300. Nós vamos ver que em alguma outra parte da Bíblia, que eu não me lembro agora onde que é, as pessoas vão vencer a batalha simplesmente tocando e adorando a Deus. E o barulho foi tão grande que o pessoal do exército inimigo falou: gente, eles estão em muitos, vamos largar a mão dessa guerra. Então eles mesmos arregam e viram as costas e fogem da guerra. Nós vamos ver quando o povo de Deus cerca Jericó, eles vão ficar dando volta em Jericó, e quando eles tocam, né, os seus instrumentos, as muralhas de Jericó caem por terra. O que é isso? É mistério de Deus. Então o povo de Deus, sem a presença de Deus, não era nada. Não era forte, não era vitorioso, não era nada. Só que nós, como seres humanos, muitas vezes deixamos o ego subir para o nosso coração, a vaidade subir para o nosso coração, e a gente acha que já não precisa mais de Deus tanto como antes. E aí o que acontece? Deus se afasta, né? No caso o nosso pecado nos afasta de Deus. A Bíblia vai dizer que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, quando o nosso ego cresce, nós nos afastamos do Espírito Santo. E quando o Senhor retira a mão de cima das nossas vidas, nós perdemos a nossa proteção, né? E agora o povo vai começar a sofrer na mão de outros exércitos. Nós vamos ver que em certa feita o povo foi para o Egito. Nós vamos ver que em outros momentos eles sofreram na mão de outros exércitos. Então agora aqui o Senhor está dizendo que vai restaurar o seu povo, que vai defender a causa do seu povo. Porque o Senhor deixa com que nós passemos por algumas situações difíceis, mas isso não é permanente, não é para sempre, né? Em Salmos, Davi vai dizer que a ira do Senhor, ela não dura para sempre. Então, o Senhor nos deixa passar por algumas coisas para que nós aprendamos aquilo que Ele precisa nos ensinar. Mas isso não significa que Ele nos esqueceu. O Senhor nos deixa passar por um processo e Ele está ali, assistindo o nosso processo. E quando nós aprendemos aquilo que Ele precisa que nós aprendamos, Ele diz: basta. Então nós só ficamos no processo, a gente só fica num vale até que Deus diga basta. E para esse povo, nesse versículo, o Senhor disse basta. E Ele fala: olha, tô tirando da sua mão o cálice da minha ira. Tô tirando da sua mão o cálice do atordoamento e você nunca mais vai beber dele. Então o Senhor estava prometendo uma restauração completa, neste caso porque Ele está virado com o seu povo. Mas em muitas vezes o Senhor não vai precisar estar irado conosco para nós passarmos por vales, que foi como o exemplo de Jó que eu acabei de citar. Jó não estava fazendo nada de errado, Jó não estava causando a ira de Deus, mas o Senhor precisava se revelar a Jó. E como que Ele vai se revelar a Jó? No ventre da dor. E quando Jó passa por tudo aquilo, ele eleva o seu nível de relacionamento com Deus. Então, quando nós passamos por momentos difíceis, nós precisamos entender que o Senhor está ali nos assistindo, o Senhor está ali caminhando conosco. E quando nós estivermos preparados, o Senhor diz:
basta, e acabou. É como aquela tempestade que os discípulos enfrentaram ali no Mar da Galileia, né? O Senhor vai dizer, olha, vamos todo mundo entrar no barco e a gente vai passar dessa beirada para outra. E quando chega ali mais ou menos no meio do lago, uma tempestade atinge eles. E onda bate de um lado, onda joga o barco para o outro, e o barco começa a ir a pique. E os discípulos desesperados, Jesus bem tranquilo, dormindo na proa do barco. E agora os discípulos chegam e Jesus fala, mestre, não te importas que pereçamos? Tipo assim, o senhor não tá vendo que o nosso barco tá virando, o senhor não vai fazer nada. E agora Jesus se levanta e fala, cala-te, vento, aquieta-te, mar. E a Bíblia vai dizer que imediatamente houve bonança. Aquele vento turbulento vai embora, aquele mar que estava revolto agora vira tudo em calmaria, porque o vento, a tempestade, a luta, o vale na nossa vida só dura até que Jesus diga basta. Então, neste dia, talvez hoje o Senhor esteja dizendo basta para o teu vale. Basta para o cálice do atordoamento que você tem tomado. Então que o Espírito Santo hoje possa te visitar e te fazer entender que aquilo que você está passando tem um propósito. E quando esse vale, esse deserto cumprir o propósito dele na sua vida, Jesus vai dizer basta. E esse vento vai ter que acalmar. Esse mar revolto vai ter que acalmar. Porque o Senhor ordena e o vento e o mar obedecem. O Senhor ordena e a morte e a enfermidade obedecem, porque tudo está no controle de Deus. Eu não sei pelo que você tem passado, mas nada saiu do controle de Deus. Ele não perdeu o controle. Ele ainda está na frente dessa situação. O Senhor é aquele que vai à nossa frente, abrindo os caminhos para que nós passemos. Então, neste dia, se coloque na posição, se dedique na presença do Senhor, aprenda tudo que o Senhor está tentando te ensinar com esse vale, com essa dor que você está passando. E o Senhor vai dar um basta nessa situação. Assim que você estiver preparado, assim que se cumprir um tempo, o basta do Senhor vai chegar na sua vida. Eclesiastes 3 fala que há um tempo para todas as coisas. E existe um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Então Deus não perdeu a hora da sua vida, sabe? Deus não está cuidando da vida do José e esqueceu da vida da Maria, não. Enquanto ele está cuidando da vida do José, ele está cuidando da Maria, está cuidando do Paulo, ele está cuidando de mim, está cuidando de você. Deus não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade em cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Então, se o teu milagre parece estar demorando, se o basta na tua vida parece estar demorando, pode ficar tranquilo que Jesus não está atrasado. Você está sendo lapidado, você está sendo moldado. E quando você estiver pronto, o Senhor dirá basta. E tudo vai ser bonança outra vez. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Nada, nenhum momento nessa vida é permanente. Nem os momentos felizes e nem os momentos de luta, nem os momentos de dor. Nada nessa vida é permanente. Tudo na nossa vida são fases. Você não vai sofrer para sempre. Você não vai chorar para sempre. Você não vai ficar afundado nessa depressão para sempre. Você não vai ficar afundado nessa ansiedade para sempre. Porque o choro, a Bíblia vai dizer que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Querido, se nós temos certeza de uma coisa, é que amanhã a gente vai acordar e o sol vai nascer. Isso ninguém precisa fazer, o sol sabe a hora dele nascer e ele simplesmente nasce. Então não tem como a gente acordar amanhã e não existir dia, a não ser que aconteça algo extraordinário e o Senhor fala, sol não nasce. Aí o sol vai ter que obedecer. Mas nós temos certeza que nós vamos deitar a nossa cabeça no travesseiro
E quando nós acordarmos ali pelas 6 da manhã, o sol vai estar nascendo. Então a Bíblia vai dizer que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Não tem como a sua vida ser só noite, meu querido. Misericórdia. Em nome de Jesus, eu creio no milagre na sua vida. E eu creio que o dia, amanhã, está para chegar. O sol está para raiar. Então não desanime agora, porque o Senhor está para tirar o cálice do tormento das tuas mãos. O Senhor está para chegar e se revelar para você, só que você não pode se entregar agora, você não pode desanimar agora. Então, como eu disse, há uns 2 dias atrás no devocional, tá difícil? Tá angustiante? Intensifica a sua oração, intensifica o seu tempo de comunhão com Deus, porque o Senhor vai chegar na hora que você menos esperar e vai dizer, basta. E tudo vai ser bonança mais uma vez. O Senhor tem um novo tempo para as nossas vidas, mas nós precisamos permanecer. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida, pelo alimento que o Senhor coloca nas nossas mesas. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos renova, Pai, todos os dias, que nos consola, que nos ensina, que nos exorta todos os dias, Pai. Nós te agradecemos, porque a Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés, ela é uma luz para os nossos caminhos. Ela é um mapa, meu Pai, de um tesouro maravilhoso que é a vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, nós te pedimos perdão, meu Pai, por todas as vezes que nós murmuramos pelo meio do caminho. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós te trocamos, meu Pai, por coisas banais, que nós trocamos o nosso momento de intimidade com o Senhor, Pai, por coisas que não têm valor algum. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós desejamos voltar ao Egito por causa das coisas que nós tínhamos lá, por causa dos temperos, por causa das cebolas, e a gente esquece da terra prometida, da terra maravilhosa que mana leite e mel que o Senhor nos prometeu. E esse deserto está nos afogando, Pai, em mágoas, em angústias. E está tão difícil, meu Pai, que a gente, em vez de pensar na terra que mana leite e mel, a gente fica desejando a nossa escravidão no Egito. Mas em nome de Jesus, abra os nossos olhos nessa noite, para que nós comecemos a almejar a Tua promessa, a terra que o Senhor prometeu para a nossa vida. Visita a vida dessa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus, e faça ela enxergar, meu Deus, o Teu escape. Faça ela enxergar, meu Pai, o novo tempo que o Senhor tem trazido na vida dela, meu Pai, porque muitas vezes a adversidade tem cegado essa pessoa. Muitas vezes, meu Deus, o tempo difícil, o cálice do tormento tem cegado a vida dessa pessoa. Talvez a lepra espiritual, meu Pai, ela tem sido tão dolorida que ela tem cegado essa pessoa, mas em nome de Jesus, que hoje essa pessoa seja revestida pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus, que ela tenha a fé que Jó teve, meu Pai, para estar ali com lepra, perdeu sua saúde, perdeu seus filhos, perdeu seus bens e estava ali glorificando ao Senhor, estava ali insistindo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa pessoa seja revestida agora, para que ela tenha forças, meu Pai, de superar tudo isso que ela está vivendo, de superar, meu Pai, as adversidades, de superar as tribulações e, meu Pai, trazer o testemunho, porque quem planta chorando, meu Pai, trará os seus molhos cantando, pulando de alegria. E eu creio, meu Pai, que logo, logo haverão testemunhos, meu Pai, de pessoas que têm plantado, gemendo, chorando,
Oh, aleluia! Mas essa pessoa vai voltar com seus molhos cheios de alegria. Essa pessoa vai voltar, meu Pai, com a sua colheita, cantando, dançando, se alegrando na tua presença, Pai, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca as mãos na vida dessa pessoa agora e não deixe, Pai, com que ela desista tão perto, meu Pai, da linha de chegada. Não deixe com que ela desanime tão perto, meu Pai, da promessa. Em nome de Jesus, reveste cada uma dessas pessoas que estão me assistindo agora, Pai. Visita a casa dela, visita a família, Pai, dela. Em nome de Jesus, Pai, sustenta essa pessoa para que ela possa chegar na terra que o Senhor prometeu que daria a ela. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, para você não perder nenhum devocional. Um beijo, até o próximo e tchau!